Olá, boa noite para vocês, tudo bem? Estou aqui mais um dia, mais um momento para esse instante que eu separo exclusivamente para estar com vocês na nossa live, aqui no meu perfil no Instagram. Lembrando que você tem me inspirado, você que tem mandado as suas mensagens, agradecido por esse tempo precioso que a gente está com vocês. Gente, hoje eu tive um dia corrido, tensa, acordei bem cedinho, até agora atendendo paciente nessa correria. Parei uma hora antes, né, para organizar para uma reunião que eu tenho daqui a pouco. E esse momento que eu considero um momento terapêutico com você que está aí do outro lado. E essa semana nós temos falado muito sobre um versículo bíblico, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. A alma fala das emoções, né? Então é como se Paulo, biblicamente, estivesse dizendo: desejo que vá bem em tudo, que você esteja próspera, feliz, bem resolvida com a vida, né? Tenha saúde, assim como as suas emoções, a sua alma vai bem, ok? E hoje nós temos um convidado especial, que é o Dr. Jim. Gente, eu convidei o Dr. Jim, na verdade, para estar conosco essa semana, hoje, amanhã e depois. Enquanto o Dr. Jim vai chegando aí, tá? E eu também recebo vocês. Olha o que é que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar com respeito a equilíbrio na relação do casal. Como ter um equilíbrio, em quais áreas, o que significa esse equilíbrio? Muito legal. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas nessa caixinha que tem do lado dos comentários com essa interrogação, ok? Você vai mandar aí. Deixa eu colocar aqui qual que é o Instagram do Dr. Jim, tá? Para você já poder também seguir o Dr. Jim. Espero que eu escreva certinho. E vou colocar aqui também o contato do meu consultório, tá bom? Ok? Gente, nós queremos responder as suas perguntas. O Dr. Jim é médico psiquiatra, é um amigo, é um professor, né? Eu estudo em algumas áreas com o Dr. Jim. Deixa eu pegar aqui, ele, a Ju. Ok? Coloquei embaixo. Ó, gente, o Dr. Jim tá o Insta do Dr. Jim. Deixa eu ver se o Dr. Jim tá chegando aqui. Enquanto ele vai chegando, vai colocando você que é aluna, tá? Do MFD, aluna do curso de sexualidade. Lembrando que o curso Mulheres Fazendo a Diferença online temos a partir do próximo mês, tá bom? Se prepare aí, porque no mês de agosto tem Mulheres Fazendo a Diferença online. E eu tô pensando até numa formatura online diferenciada, amiga. Pensa um negócio que vai ser bom. O Dr. Jim já chegou. Olha, amanhã nós vamos falar sobre curando a criança interior e na quinta-feira, depressão e ansiedade. Como é que a gente lida com isso? Então, lembrando, aproveita, vai nessa setinha que está do seu lado aí, marca as pessoas que você sabe que precisam estar conosco nesse momento participando dessa live, ok? Na caixinha de pergunta, onde tem essa interrogação, você vai fazer as suas perguntas por lá hoje. Daqui a pouco eu abro a caixinha de pergunta, respondo tudo para vocês, mais o Dr. Jim, e a gente volta e depois continua deixando você querer saber aí as suas informações, tá bom? Então deixa eu ir lá, eu já vi que o Dr. Jim chegou. Deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar aqui para cima para caber nós dois na tela, né, gente? Dr. Jim, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tudo Boa ótimo, graças noite. a Deus. E você, Ângela, como está? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Só Muito agitada, bem. né, doutor Jim, que hoje eu tive um dia corrido. É, eu Todo também. mundo, né? Sim, uma correria danada. Inclusive, eu estava olhando as peças especiais para a Ju, viu? A Ju tá por aí? Ela deu uma saidinha, mas ela Manda um já beijo está depois, doidinha, viu? já pensando, já olhando foto, querendo ir lá. Eu vou ter um papinho especial com a Ju daqui a pouco. Doutor Jim, Sim, se apresente, né? Nosso pessoal aqui da nossa equipe, né? Aliás, do nosso Instagram, já te conhece, né? E eu quero te agradecer por estar conosco, mas é sempre bom que toda vez que você passe por aqui, você se apresente para que quem não te conhece, né? Gente, ali embaixo eu coloquei o Insta do Dr. Jim, tá certo, Dr. Jim? tá certinho. Tá, você pode seguir. Então, pode se apresentar? Ótimo.
Muito obrigado também, Ângela, por essa Aham. oportunidade de a gente estar aqui trazendo Ah, para o mundo inteiro tudo aquilo que me ajudou tanto em todas as áreas da minha vida. Eu sou médico psiquiatra, uhum, sou terapeuta integrativo e desenvolvo hoje um trabalho nas redes sociais de orientação uhum, sistêmica, ou seja, que tem a ver com o uhum. vínculo com o sistema familiar. Nós vamos ver hoje aqui, falando de Ok. relacionamento, que o que nós sentimos e como nós nos vinculamos ao nosso sistema familiar é muito mais importante do que a Aham. gente imaginava. Até para o casamento, doutor Dinho, que hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio da vida a dois. Quer dizer, não é Isso. assim, casei, estou apaixonada e vamos ser felizes para sempre, e a família de trás, tchau. É assim, não, doutor Dinho? Não, não, tem algumas coisinhas para Não resolver aqui. funciona bem assim, né? Não. Isso mesmo. Doutor Dinho, é até interessante. Hoje eu estava atendendo uma paciente agora à tarde. Ela deve estar até aí na live, ela é lá de Recife, né? A gente não conta o nome e nem exatamente o local, né? Mas elas amam que compartilha, até muitas pessoas viram pacientes minha e do Dr. Dinho, por isso, né, Dr. Dinho? Porque estão seguindo a gente nas redes sociais, se identificam, né? Acaba que eu digo para as mulheres que estão nos seguindo aqui, Dr. Dinho, que a gente gosta de oferecer esse momento terapêutico como um consultório, né? Para Sim, com elas, no certeza. geral. Com E, certeza. A gente vê a transformação das pessoas que a gente atende no consultório terapêutico. aham, E por que não levar mais pessoas? Por que não é. espalhar isso pelo mundo inteiro? É a nossa missão. Ia ser tão gratificante, né? Demais, demais. É muito legal, muito gostoso. Eu vibro muito em ver as pessoas se transformando, melhorando e falando assim: nossa, é isso que está acontecendo comigo, agora eu já sei o que É, eu vou fazer. Aquelas fichas que caem assim, isso é mesmo. fantástico. Às vezes, assim, 10 minutos de algo que nós falamos e a pessoa fez, poxa, é justamente isso aqui que está acontecendo comigo. Quando nós fizemos aquela live no sábado, né? No Sim, sábado que falamos sobre essa questão da criança interior, que você aproveitou e fez a questão de honrar os pais, gente, foi libertador para dezenas de pessoas. Depois, uma discípula minha que mora no Rio de Janeiro, Eliane, fez com você, e o resultado também foi espetacular. E isso é gratificante. E nós sim. queremos aproveitar e agradecer você, tá? Que nos assiste aqui por, como se diz, nos receber, né? No seu carro, na sala da sua casa, no cantinho que você escolhe para abrir o seu celular e estar aqui, né? Como se diz, recebendo essas informações que nós passamos. Lembrando, vai na setinha, clica aí, marca as pessoas que você sabe que é importante assistir isso hoje, sobre o equilíbrio na relação da vida de um casal. E lá na caixinha de perguntas, eu já vi que tem pergunta, pode fazer as perguntas, porque daqui a pouco nós vamos abrir e responder tudo para vocês. Detalhe, aproveita que a gente tá bonito, perfumado, cheiroso, viu? Todo mundo Sim. arrumadinho. Tô vendo que até o doutor Dinho deu um ajeitado no cabelo, né, doutor Dinho? Foi. Até aprontei para Então, live. printa aí, né, gente? Printa aí, coloca lá no seu stories a foto, E escreve o que significou para você esse momento e marca a gente. Marca a mim e ao Dr. Jim, que amanhã eu vou sortear alguns livros. Eu vou sortear 3 e-book para quem printar, tá bom? E o senhor, que Dr. legal. Jim, você? Você tem alguma coisa para sortear para essa mulherada, Dr. Jim? Temos sim. Eu vou sortear um Ah, livro. Quem ó! printar a tela, quem printar a Aham, tela e marcar a gente vai aham, repostada do nosso próprio isso. Stories e as pessoas que fizerem isso vão concorrer a um livro que a gente vai divulgar amanhã. É um livro físico que vai chegar na sua casa pelo correio. Nossa, o Dr. Jim tá melhor de presente do que eu, viu, gente? Mas você deu 3. É book, mas foi 3, né? Como empatamos É, agora. Doutor Jim, deixa eu empatamos. começar a fazer uma pergunta bem interessante. Eu até vou usar um caso aqui de um paciente meu, tá bom? Bom, depois eu vou te perguntar sobre as maiores causas de separação de casais, que eu tenho certeza que está todo mundo. Aliás, acho que eu vou perguntar isso primeiro, porque o caso da minha paciente, eu acho que você tem que ficar daí, gente, porque o negócio é sério, sem tanto, e muita gente vai identificar. Eu acho que eu vou deixar para o fim. Doutor Jim, qual é, quando você atende no consultório como médico psiquiatra e terapeuta, ok? Quais são, né? Não é só uma causa, quais são as maiores causas de separação entre casais? Sim, excelente pergunta, viu, Ângela? E, inclusive, na prática do dia a dia,
Aham. Essas questões são as que mais aparecem com muita frequência e realmente essa informação que eu vou passar agora salva relacionamentos. É o seguinte, Certo. nós temos em nossa própria mente uma Uhum. modelagem em nossos pais. Certo. Lá dentro da barriga da mamãe, a gente já começa a fazer essa modelagem. A Uhum. gente projeta em nossa mãe Certo. aquilo que nós vemos como referência. Então, Uhum. a primeira referência de ser humano é a nossa mãe. A Isso. segunda que vem é o nosso pai. Uhum. Então, referência de ser humano. E a Isso. partir daí, toda vez que eu olho um ser humano, eu Uhum. olho com aquela lente, com aquele olhar semelhante ao que eu olhei a minha mãe ou o meu pai. E a Uhum. primeira referência de relacionamento Essa é o expectativa, relacionamento, então, que eu tenho dos pais, eu tenho quando eu olho um ser humano no geral. no geral. No Isso. geral. Uhum. Aquele juízo de valor que a gente faz aos pais, a gente olha no ser Uhum. humano de um modo geral. Ok. E mais, a gente olha para nós mesmos com aquela impressão. Uhum. E agora a gente vai, né, entender o pulo do gato dessa percepção. Que também Uhum. o relacionamento dos nossos pais é a nossa primeira referência de relacionamento. A Isso. partir daí, todos os outros relacionamentos que a gente vê, a gente tem uma modelagem, uma comparação com os nossos pais, com o relacionamento dos Ok. nossos pais. Então, Aham. se os nossos pais brigaram, desde lá da infância a pessoa vê um casal, ela já pensa, ali briga. É. Aí, se houve adultério no relacionamento dos nossos pais, Uhum. desde lá da criança, a criança olha para aquilo ali e fala, ali tem adultério. É tipo E assim, isso existe, né? Ali existe isso. Aham. isso é o julgamento que faz. Um Ah, ok. juízo de valor que vem assim natural na Uhum. infância e que permanece de uma forma mais encoberta no adulto. Certo. E aquilo que a gente acredita com muita força, com muita fé, com muita certeza que é real, Uhum. se torna real. Se Isso. torna real, né? Então, quando alguém olha para o relacionamento dos pais e tem um Uhum. julgamento negativo de valor, Uhum. não, meu pai não prestava, ele era adúltero. Ah, minha mãe Certo. não cuidava do meu pai, minha mãe agredia Aham. meu pai. Isso. Relacionamento tem conflito. Quando a Aham. pessoa cresce e entra num relacionamento, ela projeta para o próprio relacionamento exatamente aqueles conflitos que ela julgou, criticou e condenou no relacionamento dos seus pais. Interessante, né? Que muita Impressionante. gente fala, eu nunca vou casar com um homem que pareça o meu pai ou com uma mulher que tenha similaridade com a minha mãe. Quando eu Sim, rejeito, quando eu julgo, quando eu critico, quando eu repudio, muitas vezes até repúdia, né? Eu acabo atraindo, então, aquilo para a minha vida, para o meu relacionamento. exatamente, Ângela. Uhum. Exatamente aquilo que eu mais julgo, condeno, Uhum. critico no relacionamento dos meus pais, eu atraio para o meu próprio relacionamento. E É. aí cada um em casa pode parar para pensar aí, pode parar para perceber. E interessante que também tem aquela questão, né? Tem o comportamento repetitivo, que ele é ciente, e eu concordo, tipo assim, acontecia, né? Como se diz, estou repetindo o comportamento, e tem esse outro lado de que eu não concordo, eu não aceito, eu critico, eu repudio, nossa, como que podia ter feito aquilo? E eu acabo trazendo aquilo para o meu relacionamento inconsciente. Exatamente. A Uhum. pessoa escolhe a dedo um companheiro ou uma companheira exatamente com aquilo que ele julga nos pais. Uhum. Então, Isso é, se o é pai. regra geral ou nem sempre? Vou dar um exemplo. Eu casei com 20 anos, né? Eu não concordava com o comportamento do meu pai, né? Meu pai, ele traía muito a minha mãe era muito brava, né? Não condeno nenhum, eles não tiveram pais para educar, porque ambos perderam os pais na adolescência, ok? Aí eu casei. Eu lembro que quando eu tinha 17 para 18 anos, eu julguei muito, mas depois, quando eu olhei, falei, eles que são brancos se entendem, eu vou tentar a minha história, né? Aí eu Sim, casei, eu tinha muita carência paterna, né? E eu me lembro que eu casei mais pelo comportamento do meu esposo, né? Uma das coisas que me chamou atenção, quer dizer, com os pais dele. E eu casei,
Nunca pensei em repetir o comportamento, não levei. Eu acho que, que chegou num ponto que eu entendi, eu não condenei mais a atitude dos meus pais. Só que tinha uma coisa, doutor Dinho, que eu observava, eu chamava o meu marido de pai sem ver. Eu estava dentro de casa e Hum, falava, pai, aí eu, ai, desculpa, né, amor, né? Mas uma coisa, eu lembro que meu pai trabalhava com meu marido no início do meu casamento. E um dia meu pai foi falar alguma coisa de aumento de salário, né? Porque eu quero entender essa parte, eu estou instigando, porque eu sei que lá do outro lado tem gente curioso, assim, né? Olha aqui, aí eu lembro, doutor Jim, que o meu pai queria me fazer ficar contra o meu marido e ao mesmo tempo contra a minha mãe, né? Claro, ele queria que alguém apaziguasse o relacionamento dele da minha mãe e que eu também ajudasse ele na questão financeira com o meu esposo, porque ele tinha se enveredado por alguns caminhos e tomou alguns prejuízos financeiros. Gente, eu era tão novinha, doudinha, eu só tinha 20 para 21 anos. Eu devia ter 21 no máximo. Mas eu olhei e falei, gente, esse povo já tem essa vida, esse povo que eu me refiro aos meus pais, tá? Essa vida aí de cachorro e gato há quantos anos? Eu falei, pai, é o seguinte, olha, eu casei, o senhor vai continuar sendo meu pai, e esse moço que o senhor trabalha para ele é o meu marido. Eu vou seguir minha vida, pai. Pai, mas não vai ter como, pai, eu ficar do lado do senhor e contra ele, porque eu vou ter que viver o resto da vida com ele. Então, vamos fazer o seguinte: nesse momento, o senhor é meu pai e ele é meu marido. Então, a briga de vocês dois, eu não entro nisso. E da mesma forma, ele com a minha mãe, eu falei: olha, vocês se resolvam, o que vocês decidirem, eu estou aqui para ajudar os dois. Né? Isso não se repetiu, o comportamento do meu pai, da minha mãe, não se repetiu na minha vida. Esse sim. posicionamento que eu tive foi importante ou não? Para quem está do outro lado, para entender que pode atrair ou não. Sim, muito importante. Uhum. Porque é Ok. exatamente isso que faz repetir ou evita de repetir. Uhum. Então, Que não é uma legal. regra, e não é uma Certo? regra que todo mundo vai repetir, mas Aham. vai atrair para perto de si algo semelhante àquilo que julga. Então, o que vai evitar, ou seja, o que vai livrar a pessoa de repetir o conflito do Aham. relacionamento dos próprios pais é Certo? simplesmente deixar esses conflitos com eles. Isso Abrir mesmo. mão de Aham. ficar fazendo juízo de valor, de ficar querendo meter aonde não é, a colher onde não é chamado. Por quê? Para um Ah. filho, existe uma lei de hierarquia que o filho é muito menor do que os seus Uhum. pais. E quando o filho fala, papai, você não tinha que ter feito isso, ele está se colocando como maior. Mamãe, você tem que Superior. fazer assim, assim, assado, isso que você está fazendo está tudo Aham. errado. Ele coloca como maior. Então existe uma Certo. desordem de hierarquia que faz a pessoa repetir aquilo que ele mais julga. Quando a pessoa, na humildade mesmo, é, Uhum. reverencia, aceita, Uhum. concorda com os pais do jeitinho que são, abre mão de ficar criticando, condenando, tentando mudar os próprios pais, a própria pessoa se vê livre para fazer o que quiser. Uhum. Lembra que eu falei que como a gente vê os nossos pais, a gente vê as pessoas e nós vemos a nós mesmos? Quando nós Certo. liberamos Aham. nossos pais para serem como quer, nós nos liberamos para sermos como nós quisermos. Então, Uhum. esse mecanismo libera a pessoa de ter que repetir esse tipo de sofrimento. É. Até porque muitas vezes, né, quantos filhos, doutor Dinho, casam e ficam apegados à história dos pais, né? Ontem eu atendi uma paciente que até já marquei com você, lá com a sua secretária, para a próxima semana, quando ficar mais tranquilo, para você atender ela. Os pais brigavam demais, né? E ela achava que os pais tinham preferência de um filho que tinha um problema de saúde. Então, ela passou a vida inteira, né, desejando ser doente, doutor Dinho. Então, que ser sério, desejando ser doente para ter a atenção dos pais, né? E achava que quando casasse, se ela fosse uma pessoa normal, o marido também não ia dar tanta atenção para ela. E sem falar que a mãe era muito estressada, muito nervosa, tinha medo de tudo, medo de morrer, medo do casamento dar certo, medo dos filhos ficarem sem ela, medo de perder um filho. Doutor Dinho, ela está com 27 anos. Ela está com, não me lembro agora, está com uma doença psicossomática, que a gente sabe que é bem dessa questão, é bem da paranoia, né? Bem emocional mesmo. Não me lembro agora, deu um branco, anotei na ficha dela. E ela conversando tudo comigo, ela adoeceu. Ela tem medo de ficar grávida, doutor Jim, porque na cabeça dela ela vai ter um filho doente.
Olha que loucura, igual a mãe dela pensava. E outra coisa, por mais que ela tenha, igual ela falou, eu tenho um marido maravilhoso, eu crio conflito no casamento 24 horas por dia. E aí, quando ela começou a me contar, ela contou a história da adolescência, da juventude dela. Aí, quando ela começa a me contar a história dela hoje, casada há 7 anos, ela casou com 20, tem com 20, tá com 27. Aí eu olhei e falei, nossa, eu tô vendo outra mamãe se relacionando com outro papai. Aí ela, "Ah, meu Deus!" Eu falei, pode deixar que eu já vou arrumar um jeitinho pra gente tratar você, até porque ela precisa urgente de um remédio, porque a gente vê que está no estado de depressão bem forte. Isso também, doutor Dinho, eu trago o meu modelo de pessoa como mãe, né, da minha Sim. mamãe, aqui para o meu relacionamento. Isso pode acontecer? Demais. Acontece e com muita frequência mesmo. E Uhum. a pessoa geralmente não percebe que aquilo está acontecendo. A não ser que um terapeuta mostre. Você está percebendo que você está repetindo assim, assim, assim a história da sua mãe? Aí E a a gente vê pessoa tanto realmente isso, né? vai desse jeito que você falou. A pessoa, ai meu Deus. É, e a gente vê tanto isso no consultório, né, doutor Dinho? Muito, muito mesmo. E é Muito bom mesmo. tratar isso, né? Como se diz, tem gente que pensa assim, ah, mas dá tempo, dá, gente. Tem muita coisa que se você mudar, o comportamento do outro muda. Eu tenho uma paciente, doutor Jim, que o pai dela era muito agressivo. O pai batia Sim. na mãe. Olha que história. E ela olhava e dizia assim, nossa, que monstro. Meu Deus, olha, eu caso com um homem parado, pacato, calmo, para mim nunca ter um monstro agressivo dentro de casa. Ok, ela casou, teve um filho, e estava grávida do segundo filho. E um dia ela começou a encher as paciências do marido dela, nervoso, o tempo todinho, e reclamando que o marido mandava demais. Tudo que o coitado fazia, ela reclamava. E ele estava de férias, a família dela tinha vindo do Nordeste para Goiânia, e a família toda empolgada, né? E ele falando, amor, vai fazer comida para sua família. Aí ela, ai, meu Deus do céu, você está com fome? Vai lá você e cozinha. Olha o desrespeito. Aí ele voltou de novo. Amor, sua mãe deve estar com fome. Se ela tivesse com fome, ela pedia. Ela está com fome de conversa. Nossa, eu que sou a grávida aqui, você que está faminta. Ela conta, doutor Jim, que ela deve ter alfinetado dela, ele, no mínimo, umas 6 vezes ou mais. Doutor Jim, esse é até um caso bom para psiquiatra. Aí diz ela que ele é um calmo, manso, passivo, oposto do pai. Diz que a mãe ainda falou, minha filha, não exagera. Que exagera, mãe, ele é assim, nossa, repete no trem toda a vida, mas ele era manso. Doutor Dino, naquele momento, ele teve um surto psicótico. Ele segurou no cinto. Tirou o cinto, doutor Dino. Lascou a cintada nela grávida. Como a mãe viu que não era o normal de um marido que estava casado há 10 anos, segurou nele. Acalmou, ele falou, calma. Ele deu 2 cintadas nas costas dela, deu uma crise de choro. Doutor Dino, ele sumiu. Ele ficou como andarilho mais ou menos 60 dias. Nossa, Quando ele 60 dias. Aí ele voltou, acharam ele aqui perto em Tubiara, um conhecido encontrou ele, né, segurou ele naquele momento, trouxe, teve que ter intervenção com medicação, teve que ter intervenção com internação, inclusive. Gente, para quem está assistindo, cristão, viu? E eu atendi essa esposa depois, doutor, de meu coração partiu. Ela chorou e falou assim: nós precisamos de ajuda, mas eu preciso mais, porque eu escolhi para casar um homem oposto do meu pai, mas eu cutuquei, eu alfinetei, eu enchi tanta paciência daquele homem que ele quase ficou louco. Eu sei que ele surtou e ele se tornou exatamente aquilo que um dia eu vi o meu pai fazer. Doutor Dinho, hoje, conhecendo você e o que nós estudamos juntos, faz todo sentido. sim, faz todo sentido. Porque acabou repetindo a história que ela mais condena. Uhum. A física, Mesmo que era alguém diferente. Uhum. mesmo que é alguém diferente. Então, nós criamos a nossa realidade, o que acontece através de imagens mentais. E quando a pessoa rejeita uma Certo. imagem Ah, mental, ela também está criando mais dessa imagem mental, daquilo que ela imagina. Se uma pessoa quer, por exemplo, aham. construir e montar uma empresa, a Uhum. pessoa imagina na cabeça dela como seria a empresa, como seria a estrutura da empresa, os funcionários, o que a empresa faria, qual seria a função. Ok. Então, ela monta Uhum. uma imagem na cabeça de uma empresa. E aí Uhum. a pessoa vai trabalhando, vai colocando emoção naquilo, vai colocando energia, e ele monta uma empresa. Certo. Porém, quando eu tenho na minha cabeça algo que eu rejeito, algo que eu não gosto, algo que eu não quero, também é uma imagem mental
E isso Hum. também vai acabar indo Chamar a para a existência. realidade. Isso. Indo para a realidade que aquela pessoa vive. É. Então, é por isso que ela justamente criou uma situação com o próprio esposo para que Uhum. ele ficasse igualzinho o pai que ela rejeitava. É. E foi tão interessante que essa foi justamente a colocação dela. Eu casei com um homem calmo, manso, mas eu tinha tanto medo que, na verdade, eu transformei aquele marido, nem que fosse por um tempo muito curto, naquele tipo que naquilo que eu rejeitei. Meninas, para vocês que estão assistindo a live, olha aqui, se você pegar um versículo bíblico e encaixar aqui, o mal que eu temia me sobreveio. Isso é uma frase de Jó. Doutor Jim diz a Bíblia que Jó, ele tinha tanto medo, que os filhos dele aprontassem e como se viesse a se perder, ele tinha tanta preocupação que ele chegava a consagrar um dia por semana, dedicando tudo aquilo, essa preocupação, os filhos, consagrando os filhos dele, no sentido de que eu não posso perder os meus filhos, né, para Deus. E aí quem conhece a história de Jó sabe, né, que ele perdeu todos os filhos em uma festa em um único dia, ainda perdeu todo o seu patrimônio. Olha, tanto que é forte. Aí no momento mais difícil, onde Jó psicossomatizou toda aquela dor, adoeceu no corpo, e a Bíblia conta muito isso no livro de Jó, que ele chegava a se coçar com cacos de vidro, ele declarou: o mal que eu temia me sobreveio. Então, quando a gente tem muito medo que aconteça alguma coisa no nosso casamento, infelizmente, a gente acaba chamando isso. Por isso, é muito importante, você que está nos assistindo, não fica assim, se o meu marido me trair, eu separo dele. Você está chamando isso. É, doutor Dinho? Sim, Faz é sentido? verdade. Faz todo sentido. Eu tinha uma paciente que ela tinha pensamentos repetitivos, obsessivos de assalto. Muito Uhum. medo, tinha pânico de assalto. E ela Aham. já tinha sido assaltada mais de 10 vezes. Aí. Ou seja, ela criou situações para que aquilo acontecesse. Ela É. atraiu o que ela mais temia. Né? Eu lembro que um dia uma colega minha falou assim, nossa, a gente conversando sobre relacionamento, né? Aí elas falavam assim, nossa, se meu marido me trair, eu separo dele. A outra eu mato, a outra eu bato, eu espanco. E eu só escutando aquilo. Aí uma olhou para mim e falou, o que que você faz? Eu falei, você sabe que eu nunca pensei nisso? E outra coisa, tá tão bom viver hoje que, como se diz, eu vou viver um dia após o outro. Aí elas olharam para mim e falaram assim, nossa, mas você é muito tranquilo. Eu falei, gente, para que que eu vou temer o mal? Para que eu vou ficar imaginando coisa ruim, né? Aí a Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é louvor, nisso pensar e nisso falar. Eu fico encabulada, o tanto que hoje a ciência faz um casamento tão gostoso com a palavra de Deus. Pense no que é bom no seu casamento, né? Sim, sim. Isso E é aí a gente importante. entra até na segunda maior causa de separações, de conflito no relacionamento. Então, a primeira maior causa de conflitos e Uhum. separações no casamento é essa modelagem que tem no relacionamento dos pais, que acontece A de gente forma tenta, né? totalmente inconsciente quando se critica. Aham. Ok. A, E muitas a vezes também, né, segunda, doutor, a gente não aceita, né? Não aceita como é que é a família do outro e essa família daqui. Aí nós sim, julgamos as duas famílias. Então entenda que quando você casa, ele traz uma bagagem, você traz um pouco, né? Um dia, doutor Dino, sim, eu vi um casamento que você me passou, lembra no vídeo? sim, sim. Quando meus filhos forem casar, eu quero fazer aquilo, tá? Aquilo é fantástico. Muito lindo, né? Muito lindo, muito emocionante. É virar assim, mamãe, eu vou levar um pouco, né, do que eu aprendi com você, mas um pouco eu vou deixar aqui. Isso aqui não vai dar certo, porque na família dele isso aqui não vai se encaixar, né? É Sim, lindo que você sim. me ensinou, muito obrigada, eu agradeço, mas fica aí uma parte, tá tudo bem para você, né? Entender que esse equilíbrio também no casamento, você tem que entender que as duas famílias trazem bagagens diferentes, né, doutor Dinho? Sim, a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente na parte das diferenças entre o Então vamos casal. lá. Vamos lá, qual que é a segunda causa aí no consultório? Isso, a segunda causa, que é mais frequente, é Aham. as mágoas guardadas dos próprios relacionamentos anteriores. Que isso? Mesmo que seja um namoradinho da adolescência, mesmo que seja um relacionamento que não tenha ido ao casamento, Aham, mesmo que tenha sido, mas que se aquela pessoa foi importante para você, aham. teve um relacionamento com ela e houve sofrimento e a pessoa guarda mágoa, ressentimento, Uhum. aquilo se repete. Exatamente o que a gente falou.
é uma imagem mental. Assim como tem aquela imagem mental dos pais brigando e Certo. projeto do próprio relacionamento briga, quando tem essa imagem mental do próprio passado brigando, com conflito, com separação, o próximo relacionamento vem repetir aquilo que ocupa a mente da pessoa. Então, vem cá. Então, por isso que tem algumas pessoas que falam assim, eu vou usar uma frase feminina. Ô, Ângela, parece que eu tenho dedo ruim para homem. É? Na É, verdade, ela não tem dedo ruim. Ela tem é mente ruim. mente ruim. E ainda fala assim, homem nenhum presta. É. Isso aí Homem não nenhum procede, presta. não, doutor Dinho? Não procede, não. Tem uns que prestam. Ela pode É, procurar claro. direitinho que acham uns bons por aí. Então, é porque a pessoa Mas, se vê escrava desses tipos de relacionamentos repetitivos. exatamente. E como a pessoa acredita com muita Uhum. força, com muita certeza que o homem não presta, por quê? Porque já considera que o pai não prestava e considera que os Uhum. ex não prestavam. Então, certeza que Certo. o homem não presta. Por mais que ela Aham. tenha um desejo, uma intenção de achar um homem bom, esse desejo, Uhum. essa intenção é muito menor do que a rejeição que ela tem aos ruins. Então, ela Entendi. atrai e escolhe a dedo um que não presta, porque ela tem certeza. Ah, coitada. E como é que faz para sair disso? Para quem ainda está solteiro e tem filhos, por falar para elas. Sim, sim. Fazer um movimento da consciência profunda, do coração mesmo, de Aham. aceitar tudo do jeitinho que foi. Se no Uhum. relacionamento passado houve conflito, houve briga, Certo. Aham. você assuma a sua parcela de culpa, de responsabilidade em cima daquilo que Ok. aconteceu e Ah, aceita do jeito que foi, para que aquilo fique realmente no passado. entendi. Se houve adultério, se houve traição, você olha para aquilo, assume a sua responsabilidade na escolha que você fez daquela pessoa ou no que vocês viveram juntos e aceita que tenha sido assim para que aquilo fique no passado. Quanto mais a mente da pessoa viaja cobrando reparação do ex ou da ex-esposa, né? Uhum. Mais o próximo relacionamento vem com o mesmo probleminha. Ok. Impressionante. Estou tentando aqui, gente, abrir a caixinha de pergunta, tá? Pode mandar lá para mim. E, doutor Dinho, eu vou. É que tem pergunta Sim. demais. Eu acho que tinha alguma coisa aberta na minha caixinha de pergunta. Gente, entra agora para fazer. Ixi, eles vão ter que colocar normal, doutor Dinho. A caixinha de pergunta, acho que tem no Stories uma pergunta. Está saindo a pergunta de ontem. Eu esqueci de apagar esse detalhe. Então pode Mas eu perguntar aqui acho que mesmo. quando Hum, para os comentários, o box de é. caixinha de perguntas sai do vídeo da pessoa. Então, agora que Ah, abriu de tá. novo os comentários, é bem provável que o box com uma interrogaçãozinha apareceu. Quem Ah, quiser sim. fazer pergunta, clica Uhum, nessa interrogaçãozinha agora, que a uhum. pergunta já aparece para a gente. Doutor Dinho, deixa eu fazer uma pergunta aqui enquanto a gente vai continuar no assunto. É artrite reumatoide, é psicossomática? Responde para a pessoa aqui. Então, ela é uma doença que é física, com alterações físicas, genéticas, Uhum. com deformação, inclusive óssea mesmo, de Isso. articulações, Uhum. mas que tem um componente emocional de causa totalmente sabido e comprovado pela ciência. Então, a pessoa que tem artrite reumatoide, Aham. ela tem dores com frequência, existem Isso. substâncias inflamatórias no sangue dela que fazem isso acontecer. Porém, Ok. quando ela está emocionalmente mal, as dores Aham. triplicam, as Ixi. inflamações aumentam muito. Tá. Olha aqui, gente. Agora deixa eu responder essa pergunta aqui, que é dentro do assunto. Enquanto você vai para a caixinha de perguntas. Gente, faz na caixinha que é mais fácil para a gente focar, Estão tá? falando que não De apareceu preferência. caixinha. Mas eu acho que é porque abriu agora, doutor Dinho. Já tem 4 perguntas lá, ó, 9. Já tá, gente, já está começando a aparecer para você à medida que o seu Instagram vai atualizando. Deixa eu te fazer um pedido, minha amadinha. Faça a pergunta de acordo com o tema, ok? O doutor Dinho vai estar comigo hoje, amanhã e quinta. Aí semana que vem eu vou viajar para o Pantanal, já avisei, né? Aí depois eu vou marcar com o doutor Dinho de novo uma semana, só para a gente falar sobre borderline, TOD, transtorno de ansiedade. Nossa, aí, minha filha, pensa num tanto de coisa legal que nós vamos falar. Isso tudo para abençoar a vida de vocês. Olha, várias mulheres estão escrevendo aqui, olha. Eu me vejo hoje fazendo a mesma coisa que a minha mãe. Eu repudiava
o comportamento dela e acabei fazendo. E tem uma mulher que disse assim, que desabando mesmo, realmente eu estou repetindo a vida da minha mãe, que eu tanto condenava, e agora não sei como salvar o meu casamento. Doutor Dinho, quando a pessoa escuta tudo isso que a gente acabou de falar, certo? Por exemplo, eu tenho 27 anos de casada. Eu não sei como, né? Eu acredito que foi o próprio Deus que me instruiu lá nos meus 20 anos a não ter esse julgamento com os meus pais, entender e seguir a minha vida, ok? Mas eu vi muitas coisas se repetirem, né? Na vida de familiares, digamos assim. Então, a pessoa está aí, vamos supor, com 10, 15 anos de casada, e ela cai a ficha e viu, meu Deus, eu estou fazendo igual, né? Claro que a gente tem que conscientizar, né? A gente tem que mudar de atitude, mas só conscientizar. Para mudar de atitude, eu preciso de uma força que vem de dentro. Eu queria que você falasse, diante daquilo que você ensina, que você trata em consultório, qual seria a forma da pessoa fazer uma conversão de caminho? Parar, viu que está na rota errada, vislumbrou como é que está o casamento bagunçado, vislumbrou, principalmente, vislumbrou no sentido de, eu acordei para ver que eu estou repetindo a mamãe, quer dizer, né? Mamãe aqui, eu condenei tanto. Gente, isso que o doutor Jim falou hoje é muito sério. Nem a gente, eu tenho filho de 21, 18 e 15. Você quer que eu morra? É quando eles começam a falar, mãe, você está errada. Parece que a gente não gosta, né? Mesmo sabendo que a gente Não. tá, a gente fica no estresse, que parece que a gente fica assim, deixa eu usar uma brincadeira aqui. Vai te catar, menina, eu sou mais velha que você. E pode Sim. estar adulto que vai pensar do mesmo jeito, né? A forma de falar. Doutor Tim, como é que a pessoa faz quando ela descobre que ela repetiu tudo e agora ela acorda para a vida? Como é que seria um passo? Vamos lá. Sim. Esse é um processo, Ângela, que a gente Hum, chama de integração sistêmica. tá, Que é o ok. seguinte? Porque a família é um sistema familiar. Um sistema Isso. é algo que tem um monte de inter-relação entre as pessoas. Então, a integração é quando a gente observa que há Uhum, sentimentos negativos, de certo. raiva, Aham, vergonha ou pena. ok. Qualquer um desses três sentimentos negativos Hum. entrelaçam a pessoa àquele mesmo sofrimento. Repete, Então, raiva. raiva, vergonha Aham, e pena são os três sentimentos que entrelaçam a pessoa àquele mesmo sofrimento. Então, se uhum, uma mulher olha para a própria mãe e sente pena porque a mãe foi traída pelo pai, muitas certo. vezes ela atrai a traição Aham, pela pena. isso. Aham, Então, para que ela se livre disso, ela vai ter que deixar de sentir pena. E isso é um vixe, entendi. movimento da consciência que tem que ser voluntário e ativo. Se Doutor ela Dinho, mas olha é para o pai, difícil. Presta atenção, doutor Dinho, como é que faz? A gente, ainda mais a gente que é mulher, a gente fica assim, ai, coitadinha da minha mãe, a gente chora, fica, oh meu Deus, a minha mãe não merecia isso. Como é que faz? Porque, ó, eu sou muito bem resolvido, porque eu sou sanguínea. Mas quem é melancólico, doutor Dinho? Quem tem um coração desse tamanho, como é que a pessoa acorda para isso? É fácil. Mostra para elas aí. não é nada fácil, porque Ah, a pena ainda até ah, é um pouquinho mais fácil. Você quer ver raiva. A é pessoa raiva, que sente muita é raiva, ou que verdade. apanhou do próprio pai, ou que presenciou violência do A pai. raiva é Quando a pessoa pior, sente né? raiva do pai, então, É. e de repente vem a terapia e propõe que é para ele abrir mão da raiva e ainda agradecer ao pai sem Ah, impor condições, a pessoa pula dessa altura. Não, não vou fazer isso não, nunca que eu vou concordar com o que uhum, aconteceu. O que vai realmente motivar uma pessoa a fazer essa mudança de dentro do coração é aham. olhar para os próprios sofrimentos e ter vontade de não sofrer mais. A pessoa sabe, ó, se você continuar com dó da sua mãe, você vai repetir a história Hum, dela. Aí a pessoa, uhum, peraí, né? Ou então, por exemplo, uma pessoa vem com uma questão. A gente está falando de relacionamento aqui, aham, então a gente pode falar exatamente que isso é muito comum. Eu atendo mulheres que vêm, doutor Jim, já aham. estou no quinto relacionamento, todos os quatro anterior, eu fui traída e separei por causa disso. E agora o meu marido me traiu. Eu não aguento Uhum. mais isso, e isso eu não quero que isso aconteça mais comigo. Aí a gente muitas vezes entra no processo e descobre que essa pessoa está entrelaçada quanticamente com o relacionamento dos pais, que foi com traição. E aí eu tenho que falar para essa mulher, olha, para você deixar de ser traída, você vai ter Uhum. que aceitar, sem ficar fazendo resistência, revolta,
Você vai ter que aceitar que o seu pai traiu sua mãe. Você vai ter que agradecer ainda, falar, papai, muito obrigado por ter ficado com a minha mãe, mesmo Não. traindo. Porque a partir desse relacionamento é que eu nasci. Gente do Então, céu, que coisa. não é fácil, não é fácil. Mas se essa mulher quiser ter um relacionamento e não ser traída, ela vai precisar fazer esse movimento do coração. Gente, o doutor Jim falando isso aí, tem hora que você pode ter do outro lado e falar assim, não, não, isso aqui é muita loucura, peraí, não, gente, aconteceu. Não tem como você mudar o passado, tem. Tem como você voltar lá na sua mãe e falar, mãe, presta atenção, não gostei do cara que você escolheu para ser meu pai. A senhora errou. A senhora podia ter escolhido qualquer pessoa, menos esse. Então é o seguinte, nós vamos pegar então numa como é que chama? Máquina do Tempo. A gente vai voltar lá em 1972, estou dando o exemplo do ano que eu nasci, e a senhora, por favor, escolha alguém digno, rico, bonito, me nascer melhor, né? Tem jeito? Não. Não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Aceitar. Gente, o doutor Jim cuidou de uma discípula minha, que está aí na live, por sinal, e eu lembro que foi uma experiência muito singular no nosso curso, né, aqui na minha casa, no Vida Plena. Ela tinha muito problema com o pai. Ela disse que amava a mãe, né? Ama, o pai ama assim, né? Olha pro pai e fica assim, nossa, gente, coitado da minha mãe, sofre demais. Meu Deus, esse homem é... Ai, aquela indignação, porque, gente, meu pai batia na minha mãe. Nossa, meu pai quase matava minha mãe. Tinha dia que a minha mãe tinha que esconder a gente. Uma história muito triste, não sei se você lembra, doutor Dinho. E aí eu lembro que o doutor Dinho Sim. fez um momento terapêutico conosco sobre a gente fazer um ensaio mental, né, e lembrar da nossa história, do caminho que os nossos pais tiveram. E o doutor Dinho fez nesse ensaio mental com que nós verbalizássemos em forma de prece, de afirmação, do jeito que você quiser interpretar, assim, pai, obrigado. Pai, mãe, obrigado, né? Que foi o que nós fizemos praticamente na outra live. Sim. E ele falou assim, olha, esse é seu pai. Se não fosse assim, esse homem aí, presta atenção, lá, anos atrás, você não estava aqui hoje. Você gosta de viver, você gosta de ter um marido, de ter uma família, né? Gente, foi tão incrível. Essa menina chorava tanto. E penso na menina bem resolvida. Eu falei, uai, gente, o que aconteceu, será? Será que ela está emocionada pelo contexto aqui? E ela disse que nunca, nos anos todos, eu acho que ela deve ter os seus 40 anos, ela nunca tinha entendido aqui na mente dela o quanto ela teria que ser grata ao Criador e ao pai e à mãe pela vida, né? Que eles, como se diz, se não fosse aquele pai, aquela mãe, ela não estava aqui. Então, é uma forma de você, de fato, aceitar com alegria e não com pesar. Porque quantas pessoas aceitam, mas assim, tem tanto dó da minha mãe, daqui a pouco se vê fazendo a mesma coisa, né? Eu tive uma paciente esses dias que ela tinha, o pai traía muito a mãe, e ela casou com um cara assim de caráter bacana mesmo, um homem legal, mas um deslize, né? Diz a Bíblia que aquele que está de pé cuide para que não caia, ou seja, ninguém é melhor que ninguém. E diz a Bíblia também para a gente não julgar ninguém, porque com a mesma medida que eu julgo, eu vou atrair para a minha vida. E ela julgava demais o pai e homens que parecessem o pai. E sempre dizia, ainda bem que eu casei com um homem muito bom. Ela quase idolatrava o marido. Infelizmente o marido caiu e ainda confessou que caiu outras vezes, caiu no sentido de trair, que tinha traído outras vezes, inclusive flertando por telefone, ela quase morreu. E ela deprimida. E naquele momento eu falei, mas você não disse que o seu casamento melhorou depois disso? Apesar de tudo, você acordou para a vida? Sim, eu falei, então levanta. Ah, mas minha filha, ele escolheu você. E aí, doutor Jim, quando a gente começou a falar sobre mãe, e ela começou a contar, poxa, mas eu fico lembrando tanto que a minha mãe sofreu. Ops! Peraí, então na verdade você está sofrendo mais, não é porque você está magoada com seu marido, é porque agora você precisa fazer justiça com seu marido, igual você exigia da sua mãe, justiça com seu pai, e agora você olha para sua mãe e fala, mãe, te entendo. Não é nada fácil. É isso, doutor Jim? Exatamente. Exatamente. Eu não julgueis para não ser julgado. Aham, Né? isso Ela mesmo. julgou, apontou o dedo, e aí agora o próprio julgamento dela se volta contra ela mesma. Uhum. E quando ela conseguiu perceber que o pai dela, por todos os defeitos que tivesse, Uhum. como pai, ele foi enviado de Deus para dar vida. Se não fosse Ok. aquele pai, ela não existiria. Aí a pessoa às vezes fala assim, ah, mas se minha mãe tivesse arrumado outro homem, eu existiria. Não. Uhum.
A pessoa É que outra tá ali pessoa. não seria outra pessoa. Isso mesmo. Seria outro pai seria outra pessoa, não é verdade? Não É pensa que ia totalmente ser você, diferente. né, doutor Dinho? Pois é. Eu sou só a Então, Ângela, porque eu sou filha da Helene e do Afonso, né, doutor Dinho? exatamente. Se fosse qualquer coisa diferente, inclusive, Ângela, a física quântica, hoje em dia, os estudos mostram Uhum, que não só a questão do pai e da mãe ser esse gerar uma pessoa, mas aham, mostra que cada pedacinho da trajetória de vida que nós tivemos aham, é vivo e atuante no hoje. Algo que ok. aconteceu na infância, que aconteceu Uhum, na adolescência, nos primeiros isso, relacionamentos. Qualquer pedacinho que aconteceu é o que nos sustenta no momento presente e é isso, o que mantém a gente bem. Quando a gente olha para o passado e fica querendo arrancar os pedacinhos, a gente fica insustentável, digamos assim, isso. e vem sofrimento. Quando eu olho para o passado, seja dos pais ou o próprio passado, Uhum. com gratidão, com alegria, tá tudo bem, foi assim que eu me Eu cresci, formei, né, Deus trouxe isso para mim porque eu precisava. é Eu isso. precisava aprender algo. Alguma lição Aham. eu tinha que aprender. Quando a pessoa agradece sem impor condições, aí sim a vida flui com muita plenitude. Olha, eu costumo dizer uma frase, né? Se nós apagássemos as dores do nosso passado e da nossa história, nós também apagaríamos a sabedoria e a maturidade do presente. Tem Sim, jeito, né? Não muito tem bonito. como. Eu olho para a minha história, tem hora que eu falo, sabe, doutor, tem hora que eu me emociono, né? Eu fico lembrando das coisas que eu passei, até que eu começo a me emocionar. Eu fico lembrando das mínimas coisas que eu passei na vida e falo, poxa, teve um momento que eu não pensava que eu precisava tropeçar, errar, falhar, né? É, em algumas questões, ou sofrer com alguma devolutiva de alguém comigo, porque justamente era para mim ser quem eu sou hoje. Então, na verdade, sustenta. Doutor Dia, estou gostando de uma pergunta que eu acabei de olhar. Gente, vocês não estão vendo, não, mas eu estou indo lá na caixinha de perguntas e estou tirando foto assim, tá? Porque para não ficar apagando aí o rosto do doutor Dinho, né? Olha a Se você, pergunta. tem um quadradinho com interrogação aí, não tem? Certo. Aham. Você abre ele e clica em cima da pergunta que ela aparece na tela. Ah, tá. Então não. Porque tá Clica aparecendo em que é cima. tanta pergunta, eu estou tirando foto, Não, não. tá? Aparece um tanto de pergunta, você Aí eu clica em clico cima só dela. numa. Tá. Então, mas Escolhe deixa eu uma e fazer. clica em cima dela. Tá, deixa eu fazer essa aqui, doutor Jim, que essa aqui eu achei fantástica, já que eu já li aqui, ó. Olha, tá perguntando assim: tenho um marido maravilhoso, mas não consigo me sentir feliz no casamento. Olha que sério. Por quê? Minha mãe não foi feliz no casamento dela. Eu posso estar sendo fiel à minha mãe? E aí? É muito provável. É muito provável. É uma fidelidade. Nós temos um sentimento de união com a nossa família que ele é muito forte e vai acima Uhum, até da nossa necessidade de sobreviver. Tem pessoas que caminham até para a morte, imitando, repetindo adoecimentos graves dos seus uhum, familiares. Eu costumo fazer uma analogia que as pessoas conseguem certo. entender direitinho como é que é essa fidelidade. Vamos Uhum, supor, vamos lá. todos vocês que estão aqui na live, vamos supor que vocês Uhum, estão indo para uma festa com toda a sua família. Aí estão indo seus pais, seus irmãos, seus primos, seus tios, e chega lá na porta da festa, uma festa muito bonita, muito bem decorada, com uma comida muito gostosa, e você está com fome, você está querendo ir lá comer, você gosta de tudo que está lá, tem pessoas que você quer conversar lá dentro. Aí chega lá na porta da festa, sua família fala assim, ó, nós não vamos entrar, nós vamos ficar aqui na porta. certo. Aí você fala Uhum, assim, mas pai, mãe, vamos entrar, tá muito bom lá. Irmãos, primos, tios. Eles falam, não, nós não vamos entrar aí. uhum, E nós vamos ficar aqui na porta, não vamos entrar. O que que acontece? Você uhum, entra sozinho uhum. e aproveita a festa, coloca aí nos comentários. Ou você fica do lado de fora com a sua família. Coloca aí nos comentários. Uhum. O que Mandei. acontece, Ângela, é Hum. que a maioria de nós, sem essa consciência que eu estou trazendo aqui agora, uma consciência mais Certo. ampla, uma consciência sistêmica, Ok. é que a gente fica para fora com a família, por uma Ah, não pode fidelidade. entrar. Vou ficar com Por uma vocês. fidelidade. Olha,
Não vou deixar vocês tristes. Para eu me sentir Olha, com vai vir aqui, doutor vocês. Dinho, do lado de fora. Aí, ó, é Respondendo o isso. pessoal, Ó, é alguma isso. pessoa falou, entra. Ó, E essa, mas e aqui, essa ó, todo mundo tá analogia. ficando do lado de fora, viu? Entra, não tem quase ninguém, não. E aí, doutor Dinho, vamos lá. E aí, o que que acontece? A maioria de nós, a princípio, ficamos do lado de fora. Por quê? Isso. Porque dentro de uma consciência familiar, né, a gente sabe que existe o inconsciente coletivo da família. É como se fosse uma consciência que Um por abarca todos, todos toda por a um? família. É isso, doutor Dinho? Oi? Um por todos e todos por um? Isso. Tem esse sentimento de um por todos, todos por um. Sim. Então, o ser humano precisou estar dentro de um grupo para sobreviver. Então, a maior punição que tinha antigamente era ser banido. Né? Ó, se você vai viver sozinho, ser banido. Isso era uma maior punição que podia existir. Então, esse sentimento de união fica. Então, a tendência de todo mundo é ficar para fora. Mesmo ficando lá fora sofrendo. E quem escolhe entrar para a vida, quem escolhe entrar para a festa, geralmente vai entrar para a festa, vai até... vai comer, vai conversar com as pessoas, mas vai ficar com um sentimento de culpa. Um sentimento de culpa vai ficar assim, nossa, eles estão lá para fora. A pessoa não vai conseguir nem aproveitar a festa muito bem. Mas eu olha até só. achei interessante, olha que muita falou assim, ó, eu não, acho que encaixa dentro do que você quer falar, quer ver? Ela aqui, ó, eu não entraria porque eu ia ser chamada de rebelde e desobediente, não é nem porque eu não queria, uma fidelização também, né? Sim, Legal. não consegue desobedecer. Isso. E aí, só que os nossos pais, a nossa família de origem, tem as crenças dela, da família, que nem sempre funcionam muito bem. E a gente tem o direito de ter crenças novas e desobedecer. Né? Claro. Então, a pessoa que entra para a festa, ela vai sentir uma culpa. Mas agora vamos pensar bem. Quem entrou para a festa tem realmente culpa dos familiares que ficaram para fora? Não. Tem. Acho que não. E aí, gente, responde. O que vocês acham? Não tem culpa. Não tem responsabilidade nenhuma diante da decisão dos familiares que ficaram para fora. Entendi. E, porém, um sentimento de culpa vai acontecer. Para que a pessoa aproveite a festa, ela vai assumir que existe um sentimento de culpa. Tá tudo bem, ó, eu sinto um pouquinho culpada. Mas, pensando bem, eu não tenho responsabilidade na decisão deles de ficar para fora. E essa analogia mostra o seguinte. Ficar para fora da festa é ficar no sofrimento. Relacionamento perturbado, escassez, doença, depressão, ansiedade. Isso é ficar para fora da festa. Certo. Entrar para a festa é entrar para a festa da vida. Olha, do sucesso, gente. da realização, da alegria, da plenitude. E para entrar para a festa da vida em abundância, a gente tem que reconhecer que vai ter um sentimentinho de culpa de deixar os outros para trás. Mas eles escolheram ficar no sofrimento. Eles escolheram ter as doenças que eles tiveram. Eles escolheram viver a escassez que eles viveram. Eles escolheram ter o relacionamento complicado que tiveram. E se eu fico lá para fora, tentando convencer eles, eu fico no mesmo sofrimento. Simplesmente para me sentir unido e não ter o sentimento de culpa. Então eu me saboto para não participar da festa, por ficar com pena deles. Então, nesse momento, eu prefiro ficar ali, curtindo a dorzinha com todo mundo, e não vou para a festa. Eu fico com fome, mas não como. Interessante, olha aqui, doutor Dinho. Uma pessoa acabou de escrever aqui, ó. Eu já fiz algumas viagens com meu esposo, viagens que eu sonhei, me batia uma tristeza porque eu ficava pensando que os meus pais e familiares não poderiam viajar e ela não sabia que era isso. Ela sentia, estava na viagem, tudo bom, era para estar feliz e dava aquela tristeza, tipo assim, poxa, minha mãe acha bom estar aqui. Que pena que a minha irmã não está aqui, ou meu sobrinho podia tanto estar aqui. Olha que sério, doutor Dinho, então a pessoa se sabota a tal ponto. Gente, aí afeta o quê? Você está lá presa com a família que não pôde ir para sua festa, para essa festa agora que o doutor Dinho está falando, e aí você fica presa lá
e deixa de curtir, aí vamos pôr o casamento agora, deixa de curtir a festa que você pode viver no seu casamento, presa à história familiar, doutor Dinho. É isso? Exatamente, exatamente. Só Jesus. para ficar com a consciência leve. Por quê? Eu sou boazinha. Eu sou Aham, boazinha. O é. sofrimento, junto com a Aham, família, a pessoa fica com a consciência leve. É por isso que as pessoas que têm muito sucesso na vida, que têm a realização pessoal, aham. muitas vezes queixam de solidão. Falam, olha, doutor, Verdade. eu sinto solidão. Eu Uhum, me sinto verdade. só, eu sinto uma certa culpa de não ter trazido os meus familiares comigo para tudo isso que eu Isso. consegui viver. É. Então, Ou o erro então, traz vem tudo junto também, acompanhado. né? Que Oi? pode ser um risco. Ou então traz tudo para a empresa, né? Doutor Dinho, sabe que isso aconteceu com a gente? Nós mudamos para Goiânia há 20, 23 anos atrás. E a gente tinha uma pequena empresa aqui em Goiânia, morava no interior. Aí nós viemos para cá, doutor Dinho, aí eu falei assim, amor, traz sua mãe. Ele, não, meu bem, deixa minha mãe lá no interior. Eu falei, tadinha, traz ela para a capital. Aí nós trouxemos. Aí depois eu tinha que buscar minha sogra de manhã à tarde, à noite, para o para a igreja, fazer compra tudo. Aí ficou pesado, porque eu tinha que trabalhar e cuidar da minha sogra. Aí, como se não bastasse, aí eu falei assim, amor, o que você acha de trazer minha irmã? Aí nós trouxemos toda a família dos dois, colocamos aqui, e aí deu conflito do mesmo jeito. Sim, Porque a gente quer pegar e trazer todo mundo para a festa, enquanto tem uns que não conseguem caminhar para a mesma história, para o mesmo projeto que você tem. Seria sim, isso, para o pessoal entender? exatamente isso. Ficar para fora da festa é uma questão de mentalidade. Uhum. Tem Então, gente que não vai entrar, né? não vai entrar, e porque não quer entrar. Não tem Uhum. esse movimento da própria mente de entrar. Isso. O que as pessoas acham que a gente vive coisas em relação ao acaso. Não existe Aham. acaso. Tudo que Não. uma pessoa vive, ela Aham. criou na própria mente. Ela caminhou com as próprias perninhas. Isso mesmo. Está com esse homem, escolheu com o próprio dedinho. Andou por esse caminho, entrou nessa empresa. Foi por causa disso. Então, muitas vezes a pessoa tem uma possibilidade, uma proposta de emprego maravilhosa, onde ele vai ficar muito rico com Aham. aquilo, ele vai ter dinheiro, ele vai ter reconhecimento profissional. Só Isso. que a família dele toda de fracassados. O Aham. que acontece? Ele está indo para a entrevista, ele bate o carro, cai uma chuva, ele não consegue chegar lá, e ele perde a vaga para entrar Aham. naquele emprego. Por quê? Entendi. Porque se ele entrasse lá, ele ia se sentir culpado. No Aham. relacionamento é a mesma coisa. Isso mesmo. Essa seguidora que falou aí que estava lá na viagem, se Aham. os pais dela quisesse estar nessa viagem ou viajar também, é muito Aham. provável que eles conseguiriam. Eles não Isso. quiseram. Porém, a nossa mente não pega esse pulo do gato aí. Só Aham. é uma culpa nossa, meu pai e minha mãe gostariam de estar aqui. Isso. Mas se eles Pronto. quisessem mesmo, Aham. eles colocariam meta e conseguiriam fazer essa viagem também. Mas eles nunca É. quiseram. Então, é Aham. uma questão até de respeito e humildade a Isso. escolha dos nossos familiares de não ter um bom relacionamento, de ficar pro lado de fora da festa. E É. quando nós estamos do lado de dentro da festa, quando a gente está lá aproveitando, que vinha esse Uhum. sentimento de culpa, falar, olha, eu abro mão da culpa, porque essa culpa é só um Uhum. sentimento. Ela não existe. Eu não tenho responsabilidade nas escolhas que meus irmãos fizeram, nas escolhas que os meus pais fizeram. É. E sem falar que, por exemplo, essa questão que eu até citei do meu exemplo, eu já tive uma paciente que contou que é só um dos membros da família prosperou, os demais não. Eles eram 3 irmãos. Aí diz que um dia a mãe, na casa desse que prosperou, chorava e dizia assim: oh, meu Deus, que pena que só um ficou bem de vida, o resto ninguém ficou bem de vida. Aí a Nora ouviu. Aí a Nora parou ela e falou assim: meu Deus, parece que você até atrai coisa ruim, né? Ela falou: sogra, que bom, pense diferente. Que bom que esse é centrado e prosperou, pode cuidar de você, te ajudar com o plano de saúde. Os outros tiveram a oportunidade deles, mas eles estão bem com a vida que eles têm. Porque isso é tão sério, porque às vezes se a pessoa não observa, a pessoa se sabota, né? Quantas vezes a pessoa está bem aqui, aí de repente parece que acha até bom tomar um prejuízo e fala, na minha família todo mundo é assim, todo mundo vai até um ponto, depois quebra. Por quê? Porque está repetindo, parece que fica confortável, o assunto está legal entre a família. E isso vai não só, gente, nós começamos a falar sobre relacionamento entre casal, o tanto que o negócio é profundo e mostra que isso não atrapalha só o casamento, a sua vida num todo, Num né? todo. Isso Sim. é muito sério. Voltando aqui, eu me lembro que você falando sobre viagem, nós falamos sobre viagem,
O sonho do meu sogro era ir para a praia. Na verdade, era conhecer o mar, né? E não era especificamente, talvez, ir para a praia, porque meu sogro é daqueles assembleanos, gente, bem tradicional, que morreu sem tomar Coca-Cola, porque achou que Coca-Cola levava para o inferno. Tem outro, Tordinho? A pessoa de vinho não tem problema. Ele, não, na minha época tinha. Eu falei, mas já foi liberado. Ah, eu já nunca bebi, mesmo deixa. E a gente brincava com ele, tá tudo bem, né? E aí eu Sim. me lembro que, às vezes, né, alguns filhos falavam de viajar e ficava assim, tadinho do pai, nunca foi pra praia. E eu ia, né? E eu lembro que um dia eu falei pro meu marido, meu bem, a gente tá aqui curtindo, tá tudo bem, mas é o sonho dele. Quando ele tiver mais velhinho, vamos levar ele? Assim, porque eu não queria ir mais novo, né? Ele muito envolvido com atividade. E eu me lembro que, eu acho que uns 2 anos antes dele morrer, nós levamos ele pra praia. Aí nós perguntamos para a dona Aurora, a senhora quer conhecer o mar? Não, mas eu não tenho coragem. Não, a gente vai passar só 2 dias. Aí o Cirilo ainda falou, enquanto a Ângela dá palestra, a gente leva vocês. Aí minha sogra não quis ir, por quê? Porque era de avião. E os Hum. outros filhos não tinham andado de avião. Então, já que os outros não tinham andado, ela também não ia andar de avião. Então, Ah, olha a entendeu? Então, fidelidade. a senhora não quer ir, tá tudo bem. E ainda falavam sempre que vocês não vai de carro, porque de carro não dá, é muito difícil. Mas o meu sogro, ele era tão fofinho que ele falou assim, se os outros não querem andar de avião, é porque os outros não projetam para isso. Eu vou matar meu sonho de conhecer o mar. E nós levamos ele, foi tão bonitinho que ele entrou no mar, doutor Dinho, de roupa. Tanto que ele era tradicional. Tirou só a meia. Mas uma coisa que eu sempre aprendi, respeitar que na família, uns vão ter um posicionamento, uma missão, um propósito diferente, e tá tudo bem. Você não deve sofrer porque o outro não quer, ou porque você vai fazer e o outro não pode. Porque se você ficar pego nesses conceitos, nessas preocupações diversas, com A, B, C, D, F, G, H, né, com isso estou simbolizando toda a membresia familiar, você vai dar círculos, né, em volta. Você não vai sair do lugar, né? Sim. E Ângela, acho que a gente Fala. foi para esse lado Aham, das realizações, até aham. materiais, Ok, porque fica mais fácil de entender. ok. Mas Uhum. voltando lá no relacionamento, é o Vamos. Uhum. mesminho mecanismo. A mulher olha para a mamãe e fala: Mamãe, a senhora foi traída. Como eu vou ter um relacionamento bom se a senhora foi traída? Peraí, eu vou arrumar um homem que trai. Eu vou Aham, traçar para mim esse caminho. É a mesma fidelidade, porém, como é de uma forma muito inconsciente, precisou da gente ter toda essa tecnologia de percepção para a aham. gente olhar para isso hoje com outros olhos. Né? E assim Sim. é o conflito, assim é a separação. Né? No Uhum, meu sistema familiar mesmo, não uhum. tem ninguém que ficou direto no mesmo relacionamento, todos já estão no segundo, terceiro, ou estão divorciados sem relacionamento nenhum, por parte do Sério, pai. doutordinho? E É, aí? por quê? Fidelidade. Aham, Fidelidade. Todos os irmãos dos meus pais, a grande maioria se separaram no primeiro relacionamento. Os certo. filhos vêm na fidelidade, entram no Uhum, relacionamento e não conseguem ficar. Como eu vou uhum, ter um relacionamento feliz se os meus pais não tiveram um bom relacionamento? Só que esse mecanismo é muito inconsciente, a pessoa não percebe. Mas ela começa a uhum. sabotar. Ela começa a ficar magoado com a pessoa, inventa uma briga e aquela briga acaba o relacionamento. Não, isso não é para mim. E o relacionamento acaba exatamente, somente por fidelidade aos pais. E às Impressionante. vezes por nada, né, doutordinho? Por Uma coisa nada, tão por nada, pequena. Uma coisa que você por fica assim, nada. poxa, Ou, às vezes, até acaba a graça. Não, o é, tempo foi passando, eu passei a não é, gostar mais. Só na que esse eu passei verdade, a não gostar mais era muito mais uma ligação, um relacionamento dos pais, que acabou, aham, do que um não gostar mais. Lá por dentro a pessoa gosta. Mas aham, aquele desgosto de estar desonrando, né, digamos assim, isso, de estar deixando do lado de fora da festa os pais ok, e entrar para a festa, aham, aquele sentimento de culpa faz a pessoa sabotar o próprio relacionamento. Gente, olha que bom, tanta gente escrevendo aqui. Gente, meu Deus, eu estou entendendo tudo agora, eu estou entendendo muita coisa. Gente, estão perguntando, vai ser salvo? Vai ficar salvo, tá? Fica salvo no feed. Se você não encontrar no feed, depois você vai encontrar lá no YouTube, tá? Todas as minhas lives salvam no feed de 1 ou 2 dias, depois elas sobem para o YouTube, você vai lá, clica e coloca lá para te lembrar das ativações. Doutor Jim, você acredita que já tem mais de 1 hora que nós estamos falando? Eu só vou ter que parar, Pois porque eu tenho uma é, reunião daqui a pouquinho, já está chegando uma pessoa para uma e reunião esse aqui assunto é bom muito demais, né? E a gente importante. não falou das Então, diferenças ainda do casal, olha só. nós vamos ter que Tem falar até esse as negócio amanhã por causa do horário. 7h15 já.
Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Doutor Jim, tem aqui a Poliana, a Poli parece, e mais pessoas dizendo, sou aluna da Ângela no curso de sexualidade, no curso NFD, e também sou aluna do Doutor Jim. Doutor Jim, aproveita e fala sobre o curso. Vocês têm o curso, né, Doutor Jim? Eu tenho o Sim. privilégio de ter aula presencial, tá, gente? Sim. Toda essa perspectiva que a gente está trazendo aqui é de uma ciência trazida por um terapeuta alemão chamado Bert Hellinger, que se chama constelação familiar. E a constelação familiar justamente faz um estudo desse contato que nós temos com o passado familiar, com a história. Parte do princípio que existe um campo de informação, um arquivo que a gente fica acessando o tempo todo sem saber. E aí, o que a técnica faz é desvencilhar a gente daquelas informações de sofrimento que fazem a gente sofrer de novo. E nós estamos realizando, essa semana agora, um desafio, que é o desafio da autoconstelação. A autoconstelação é a forma auto-aplicável do método de constelação familiar. E que está sendo fantástico. Ângela, os feedbacks das pessoas que estão participando, eu liberei a aula 1 ontem, e amanhã eu libero a aula 2. Né? Gente, segue lá no Instagram. O feedback está sendo muito bom. Quem quiser participar, vai lá no meu feed, no meu perfil, na minha biografia, tem um link lá. É só você clicar naquele link e se inscrever com o seu e-mail. Você já tem acesso imediato à aula 1. E dentro dessa aula 1, tem uma autoconstelação conduzida que é tipo um ensaio mental. É um tipo um ensaio mental em que você se liberta dos seus sofrimentos, de muitos dos seus sofrimentos. Amanhã vai ter a aula 2, sexta tem a aula 3, na segunda tem a aula 4. Então é uma semana inteira de transformação mesmo. Quem quiser participar vai ser muito, muito bem-vindo mesmo. Olha aqui, ó, só que, ó, de cara, eu já li 4 mulheres. A Evelyn, né? A Rosélia aparece, peraí. Olha, nossa, muito mais. A Márcia, a Soli. Gente, doutor Jim, que tanto de mulher participando lá. Isso aí, meninas, conhecimento é vida. É vida, muito Gente, bom. isso é tão importante, sabe? Eu comecei a observar tantas questões, né? Quando eu conheci o doutor Jim, já falei para vocês que ele é nosso terapeuta aqui familiar, né, gente? Cuida da família inteira quando precisa, dos meus pacientes, e é alguém que eu realmente confio, né? Eu fiquei grata por poder ajustar muitas coisas na minha vida e também, ao mesmo tempo, me deu uma alegria em algumas coisas. Eu sei que não repeti o comportamento, porque sem conhecimento naquele tempo, né, só pela própria presença de Deus que nos induzia a isso, nos conduzia a isso, eu vi quantas coisas eu não fiz porque eu também não condenei os meus pais. Eu entendi, essa é a vida deles, está tudo bem, Deus abençoe, eu vou construir a minha. Me abençoe do jeito que eu estou. Não entendi muita coisa na época, como foi um princípio de honra que mexeu com muita gente, que eu contei numa live aqui. Mas olha, só para dizer para vocês, nós temos o maior prazer de parar todos os dias, eu no meu tempo, o Dr. Jim no tempo dele. Se você ainda não segue o Dr. Jim, tá lá embaixo, ó, underline, não, esse underline, né? Esse azinho, Arroba. BR, arroba Dr. Jim, pagou energia aqui, Dr. Jim, tá? Segue o Dr. Jim, porque ele também tem várias lives. Dr. Jim, esses dias eu entrei no quarto da Angélica, minha filha, ela estava lá assistindo sua live. Que legal. Aí ela olhando, ela falou assim, mãe, fala pro Dr. Jim que eu quero fazer esse curso da autoconstelação. Tem até que mandar o e-mail dela, né? Que bom. Terminando, formando em medicina também, né? Uma parte que ela é apaixonada, é a psiquiatria, embora ela queira outra área, né? Gente, Sim. mas nós vamos terminar aqui, tá? O doutor Jim já deixou o recado dele e amanhã a gente volta. Eu vou ver se eu coloco agora nos stories algumas perguntas, tá? Para vocês fazerem. Ou melhor, vai lá no Instagram do doutor Jim, gente. Eu nunca vi uma pessoa que tem paciência. Diz a Ju que ele fica até de madrugada respondendo tudo, doutor Jim. Eu queria ter essa paciência. Sim. A gente tenta, às vezes não consegue responder tudo não, mas eu vou tentar. Mas o que der, né? Doutor Jim, deixa a sua palavra final aí para a gente encerrar aqui. Então, eu vou reafirmar, porque teve muita gente que chegou depois e não escutou que a gente vai sortear. A Ângela vai sortear 3 e-books e eu vou sortear um livro físico que vai chegar na sua casa. Para você participar desse sorteio, você vai fazer o seguinte, você vai printar a tela. Vamos fazer aí uma pose de selfie, Ângela, um sorriso. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar os comentários, peraí. Deixa eu tirar os comentários aqui, depois eu quero falar algo. Aí, gente, 1, 2, 3.
Ah, alguém já deve ter pego, né? Ótimo, Ó, ótimo. deixa eu só fazer um comentário aqui antes de eu desligar. Ah, ó, Gente, só para aham, concorrer, não pode esquecer. Você printou a tela, você vai postar no seu stories e vai aham, me marcar, DRDHIN de navio, e vai aham. marcar Ângela Cirino Oficial também, @Ângela Cirino Ok. Oficial. E quem marcar e postar no stories é quem vai estar Uhum. concorrendo. Amanhã a gente vai divulgar os ganhadores. Ok. Doutor Dinho, eu vou fazer um comentário, eu vou tirar aqui, tá? Vou dar um tchau para você. Vou fazer um comentário sozinho, mas fica daí assistindo para amanhã, ou dentro do seu perfil histórico, você dá essa resposta pro pessoal, tá bom? Obrigado, Excelente. viu? Grato também. Um abração para todo mundo. Fiquem. Outro. Até mais. Só respondendo uma pergunta aqui, gente. Eu vi 4 perguntas no final, assim, gente, mas não é espiritismo? Não, gente, pelo amor de Deus, misericórdia, presta atenção, olha aqui, ó. Eu sou pastora, eu sou psicanalista clínica, sou sexóloga, tem outras formações que eu não vou, né, falar aqui. Gente, o que que acontece? A Bíblia diz, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. É claro que se você pega um terapeuta não cristão, vamos pegar um terapeuta eu vou falar porque eu sei que o meu público, a maioria é cristão, um terapeuta espírita. É claro que ele vai falar alguma coisa com base na fé dele. Se você pega um terapeuta bem liberal, assim, sabe, que permite tudo, ele vai falar com base aos princípios dele, ok? Então, olha, eu costumo usar um versículo, né? Leia tudo, aprenda tudo e retenha o que é bom. Se você tem a sua fé formada em Jesus Cristo, firmada no Evangelho, você vai saber aproveitar aquilo que é bom dentro de qualquer ensino e você vai tirar aquilo que é ruim. Então, não tem nada a ver com isso. Muitas vezes, presta atenção, sabe como nós cristãos chamamos muitas questões disso que essa questão familiar sistêmica, né, que o Dr. Jim expressou hoje, muitas vezes nós citamos como maldição hereditária. E aí, em cima do nome maldição hereditária, a gente só começa a orar, orar, orar e repreender, e muitas vezes até amaldiçoar. Quantas vezes eu já vi pessoas orando em nome de Jesus, eu repreendo todo o comportamento que meu pai tem, eu não te aceito, né? Aí dá o nome, demônio de prostituição, demônio de adultério, eu não te aceito, eu não te aceito, eu repreendo, em nome de Jesus não te pertence, você pegou meu pai, mas não vai pegar a minha família. Gente, tudo bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês, né? O problema não é só orar, é entender, é aceitar, é mudar esse comportamento. E tem muita coisa que é simplesmente um comportamento repetitivo, ok? Que vai gerando de geração para geração. Então, isso é muito importante, tá? Olha, o doutor Jim não é evangélico, pastor, né? Ele é um homem que tem uma fé firmada em Deus. Ele é um homem que, eu costumo dizer que tem um caráter, uma vivência familiar às vezes até mais forte do que muitas pessoas que se diz cristão. Ele tem vida de integridade, ok? E ele é médico psiquiatra. Gente, ele não está brincando com ideologia, né? A gente acaba respeitando a linha de cada um, ok? Então, tudo que eu permito trazer para vocês aqui, antes eu olhei, antes eu analisei. Por exemplo, eu não estou aqui em mãos, mas eu estou ali guardado, estou até por reunião que eu vou ter agora, uma apostila toda falando sobre a questão da autoconstelação que o doutor Jim já me passou. Olha que coisa mais linda. O próprio doutor Jim me chamou mais ajuda e falou assim, Ângela, eu acho muito lindo como você consegue encontrar muita coisa dentro da parte científica que está respaldado na Bíblia e você consegue colocar uma junção de versículos bíblicos. Eu vou pegar esse material do Dr. Jim, eu estou levando para minha viagem no Pantanal, enquanto o meu marido pesca o peixe, entendeu? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar uma Bíblia bem caprichada, eu vou pesquisar tudo aquilo que pode colocar lá dentro, eu coloco, observo, e nós vamos tentar trazer aquilo que é Bíblia e colocar aqui. Gente, em tudo você vai ter coisa que você concorda e não concorda, né? Olha, deixa eu te falar uma coisa, busca conhecimento impossível da palavra para você entender, tá? Então, eu só estou te explicando aqui para você entender que, olha, gente, quanto tempo que buscar aqui para um psicólogo era coisa do diabo? Vocês lembram disso? Eu fui dessa época. Quem fosse para a questão aí de fazer uma terapia estava com algum problema psicológico, né?
Então, é só para mostrar para vocês que é muito importante, tá? Você poder aprender o que você quiser e filtrar tudo. Qualquer coisa, amadinha, você que está com alguma dúvida com respeito a isso, você pode mandar uma mensagem para mim lá dentro do meu privado e com alegria eu vou responder você, tá bom? Agora, você que está em casa agora, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que a sua vida seja abençoada, que a sua vida seja moldada, restaurada, minha amiga, pela presença, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que em nome de Jesus Cristo, Deus possa tirar dos seus olhos todo mal, possa tirar da sua vida tudo aquilo que, como se diz, tem atrapalhado a sua vida, a sua casa, a sua família, que você possa olhar para a sua família, que você possa entender o sistema familiar, que você possa agradecer a Deus por aquele lar, porque família é a célula máter da sociedade e não existe família perfeita. Somos imperfeitos, mas entendemos as diferenças que cada um tem para caminhar e trilhar na sua vida. Amém? Deus abençoe vocês e a gente se encontra depois, tá bom? Tchau.